paz do Senhor. De pé como estamos, abram as vossas Bíblias, por favor, no texto sagrado, livro de Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 47. Enquanto você procura o texto bíblico, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, participando deste culto maravilhoso com o grupo de varões Raiz de Jessé e todos aqui presentes, amigos que estão aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a todos aqui no altar, os pastores, pastor Sevilha, a liderança do grupo de varões, Dinho, Josias, companheiros de batalha que estão aqui firmes e fortes, fazendo a obra do Senhor e com excelência, porque mais importante do que fazer é fazer com excelência, porque o Senhor merece o melhor. Então eu agradeço a Deus pela vida deles e por essa oportunidade de falarmos aqui mais uma vez do amor de Deus e daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Todos encontraram o texto bíblico? Livro de Lucas, capítulo de número 22, nós leremos a partir do versículo de número 47 até o versículo de número 53, tá bom? Diz assim o texto sagrado: E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dele, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-vos, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais do sacerdote e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra eles: Saístes com espada e porretes, como para deter um salteador? Tendo estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Pode sentar, irmãos. Vou pedir a sua atenção nesse momento para uma rápida reflexão do texto que ora nós acabamos de ler. Eu estava meditando nesse texto bíblico e Deus é muito maravilhoso. E como é bom, irmãos, meditarmos nas Escrituras sagradas. Se muitos, ou se todos nós tivéssemos o verdadeiro entendimento do poder que está contido em cada letra aqui nessas Escrituras, e o que é revelado a nós através desta palavra, leríamos todos os dias, em qualquer hora e em qualquer momento. E meditando sobre essa palavra, eu fiquei preocupado, porque nós estamos vivendo dias difíceis. O mundo atravessa dias difíceis. A humanidade atravessa dias difíceis. E a igreja do Senhor também atravessam dias difíceis. Tudo isso é cumprimento das Escrituras. Mas vale ressaltar que, enquanto nós que servirmos ao Senhor,
estivermos alicerçados na palavra de Deus, teremos condições de suportar todas as fases que sobrevier sobre as nossas vidas. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo dias difíceis. E eu posso intitular essa mensagem, através desse texto que ora acabamos de ler, como um dos males mais difíceis que nós estamos vivendo na face da terra. E que mal é este, Elídio? Traição, o mal deste século. Nesta noite, Deus nos convida a refletirmos um pouco sobre o nosso comportamento e a nossa conduta perante Deus. O texto que nós acabamos de ler registra um dos momentos mais difíceis que Jesus viveu até a sua crucificação. Jesus viveu o seu ministério terreno, um ministério breve, não foi um ministério muito longo, até porque o próprio Jesus, antes de iniciar efetivamente o seu ministério, sentou para aprender e ouvir sobre tudo aquilo que futuramente ele iria falar, compartilhar e ensinar aos seus discípulos. Jesus não começou somente falando, mas primeiro ele aprendeu. E Jesus, posso dizer aqui, com as minhas palavras, Jesus era uma pessoa diferenciada, né? Então, o diferencial de Jesus já traria toda a diferença diante daquilo que ele iria fazer e diante do seu ministério que ele iria exercer, até chegar o momento em que ele iria cumprir a vontade do Pai. Que vontade é esta? Subir ao Calvário e verter até a sua última gota de sangue por mim e por você. Jesus está no templo, neste texto que agora nós acabamos de ler. E durante o seu discurso, chega uma multidão, e essa multidão está acompanhada de um dos seus discípulos. Quem era este discípulo? Judas. E dentre esta multidão, haviam soldados, haviam chefes da lei, haviam pessoas que estavam ali com uma única finalidade: observar o gesto que Judas faria. E este gesto identificaria a eles quem era Jesus. Neste momento em que Jesus está ali discursando, Judas se aproxima dele e o cumprimenta-o com um beijo, dando aos soldados e às autoridades da lei que ali estavam presentes a evidência de quem era Jesus. E é importante, irmãos, destacarmos que o cumprimento com beijo, na face, na testa, no rosto, tinha um significado muito importante. Na região do Oriente, como passa aqui, como nos dá como referência o texto bíblico de 1 Samuel, capítulo de número 10 e versículo de número 1. Valmir, coloca para mim, por favor. 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 1. Nós vamos entender, diz assim o texto: Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Porventura não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade?
o significado, o beijo na face, tinha um significado muito grande. Significava respeito, carinho, afeto, amor, reconhecimento de autoridade, intimidade e fraternidade. Todas as vezes que este gesto era proferido por alguém, esta pessoa estava querendo dizer que aquela outra pessoa a qual estava sendo beijada a face era uma pessoa especial para ele. Era uma pessoa que tinha uma importância muito grande para ele. Era uma pessoa que tinha uma relevância muito grande para ele. E assim Judas faz. Uns dos 12 discípulos de Jesus, que andou com Jesus, que aprendeu com Jesus, que viveu os milagres, prodígios e maravilhas que Jesus operou durante o tempo e por onde ele passou. Judas não era um estranho para Jesus. Judas não era um desconhecido para Jesus. Judas era uma pessoa que tinha intimidade com Jesus, que conhecia Jesus, que vivia muito próximo de Jesus. Só que agora, diante deste gesto, ele atesta para os soldados e as autoridades da lei que ali chegaram junto com ele, quem era Jesus. Jesus ali seria preso. Mas que pecado Jesus cometeu para ser preso? Qual o crime que Jesus cometeu para que fosse preso? O projeto de Deus estava sendo executado. Mas por que Judas fez isto? Judas conhecia Jesus. Por que Judas identificou aos soldados e às autoridades que estavam ali presentes Jesus com um beijo, um gesto tão significativo? Por que Judas fez isso? Judas entendia e sabia quem era Jesus. E mesmo com a sua mente dominada pelo mal, ele vai lá e ele beija Jesus na face. Ele está entregando Jesus para os soldados, mas ele reconhece que Jesus é uma pessoa diferenciada. Ele está entregando Jesus para os soldados, mas ele entende a soberania de Jesus. Ele está entregando Jesus para os soldados, mas o gesto de entregá-los através de um beijo, ele está entendendo a importância que Jesus tem para a vida dele e para a vida daqueles que estavam ali presentes. A mente de Judas já estava corrompida pelas coisas deste mundo, já estava corrompida pelo inimigo, mas ele entende que Jesus é soberano, ele entende que Jesus é poderoso, ele entende que Jesus é amor, ele entende que Jesus veio para cumprir um propósito. Isso não fez com que ele se esquecesse disso. A mente de Judas havia sido tomada pelo inimigo, mas mesmo assim, ele reconhece Jesus e a sua soberania. Espiritualmente falando, muitas das vezes, conosco não é diferente. Quando muitas das vezes somos dominados e a nossa mente começa a viver conflitos, isso faz com que nós venhamos esquecer de Deus. Quando a nossa mente começa a viver conflitos,
isso faz com que nós venhamos nos afastar de Deus. Quando a nossa mente começa a viver conflitos e guerras, muitas das vezes espirituais, nós começamos a nos desesperar e não conseguimos mais reconhecer a voz do Espírito Santo falando conosco. Foi assim que aconteceu com Judas. Judas agora estava perdido. E sabe o que é mais interessante? Que Jesus já tinha antecipado este momento. Quando ele se encontra com Pedro, momentos atrás, no capítulo de número 22 e no versículo de número 31, Pedro está preocupado, e o próprio Pedro fala para o Senhor Jesus: Jesus Cristo, fica tranquilo, mas eu irei contigo e não te deixarei, nem que seja até a morte, eu permanecerei do teu lado. Jesus Cristo olha para Pedro e fala: Pedro, antes que o galo cante, Pedro, tu me negarás 3 vezes. E assim aconteceu. Em seguida, agora Jesus é traído por Judas. E nos dias de hoje, não é diferente. Trairmos Jesus quando não obedecemos os seus mandamentos. Trairmos Jesus quando não amamos o próximo. Trairmos Jesus quando não ajudamos a quem precisa. Trairmos Jesus quando somos egoístas e pensamos só em nós mesmos. Trairmos Jesus quando fazemos a vontade da carne e não a vontade de Deus. Trairmos Jesus Cristo quando falamos mal do nosso próximo. Trairmos Jesus Cristo quando vivemos as nossas próprias vontades e as nossas próprias concupiscências. Trairmos Jesus Cristo quando causamos intrigas e dissensões dentro da casa do Senhor. Trairmos Jesus Cristo quando criticamos ou acusamos alguém por algo que nem mesmo temos conhecimento do seu real fato. Trairmos Jesus Cristo quando temos a oportunidade de estender a mão para alguém e nós não estendemos. Trairmos Jesus Cristo quando temos a oportunidade para falar do amor de Deus para alguém e não falamos. Trairmos Jesus Cristo com as nossas atitudes e com o nosso comportamento. Que palavra dura, Elídio. Isso e tantas outras coisas que nos afasta de Deus, que nos distancia da intimidade com o Espírito Santo. E através disso, aos poucos, vamos perdendo o elo e a intimidade com o Deus através do Espírito Santo. Isso nos traz consequências devastadoras, irmãos. Porque uma vez longe dos cuidados do Pai, estaremos totalmente vulneráveis aos males deste mundo. Uma vez distante da presença de Deus, estamos vulneráveis às coisas ruins que este mundo tem para nos oferecer. Uma vez distante da intimidade com Deus, qualquer coisa nos influencia. A humanidade hoje vive um dos piores cenários de influência negativa dentro da igreja. O que antigamente nós nunca presenciamos
dentro da casa de Deus, hoje a gente presencia. O que antigamente seria, podemos que dizer, um absurdo acontecer dentro de uma igreja, hoje é normal. Estamos normalizando tudo dentro da igreja. Estamos tratando as coisas como se fossem tudo normal. Tudo pode. Tudo é liberado. Estamos, como igreja, perdendo a nossa identidade e sendo cada vez mais parecidos com o mundo. É difícil dar glória a Deus nesse momento, irmãos. É difícil. É difícil. O maior conflito e o mais perigoso que um crente pode viver não é pelo que ele vê, mas é pelo que ele pensa. O perigo não está naquilo que ele fala. O perigo não está naquilo que ele ouve. O problema também não está nos lugares aonde ele vai, aonde ele frequenta, que não era para ir, e mesmo assim ele vai, não. Mas é sobre tudo aquilo que está sendo gerado e alimentado dentro do seu subconsciente. E o que é que isso traz? Perca de audição espiritual. Eu escuto o que o mundo grita, mas eu não escuto a voz de Deus. Eu escuto o que o mundo fala, mas eu não escuto a voz de Deus. Eu vejo o que o mundo me apresenta, mas eu não vejo mais o sobrenatural de Deus, porque as minhas visões espiritual estão seladas. Quando Jesus Cristo disse para os seus discípulos: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, que estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Naquele momento, todos os discípulos que estavam com Jesus, eles estavam apavorados e desesperados, porque eles sabiam que Jesus Cristo, a sua referência, se ascensaria aos céus. E eles não teriam mais uma referência. Eles não teriam mais uma pessoa, um líder, que eles olhariam e eles veriam como espelho e como exemplo. Nós procuramos hoje uma pessoa com quem nós podemos se identificar e falar: esse é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus. Mas nós muitas das vezes não encontramos. Sabe por quê? Porque a distância, o distanciamento vai tirando a nossa identidade e vai deixando a gente cada vez mais parecido com o mundo. Mas o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos deu o direito de reconciliação. Direito esse que não foi assegurado
para Judas. Direito esse que não foi assegurado para aqueles soldados que estavam ali dispostos a prender Jesus. Direito esse que não foi assegurado para quem estava ali embaixo, zombando de Jesus Cristo, quando estava na cruz do Calvário de braços abertos, praticamente agonizando em seus últimos momentos de vida. Direito esse que não foi assegurado para aqueles que estavam ali zombando e dizendo: se não és o Filho de Deus, desce daí e te livra dessa situação. Esse direito não foi assegurado a eles. Este direito foi assegurado a mim e a você, que estamos sentados nestes bancos nesta noite, porque através do sacrifício de Deus, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, nós temos acesso direto ao trono da graça. Era necessário que isto acontecesse, porque através do sacrifício de Jesus Cristo, nós temos o direito de nos reconciliarmos com Ele todos os dias. Através do Espírito Santo de Deus. E como é importante, irmãos, nós termos paz com Deus. Como é importante, irmãos, nós termos paz de espírito. Embora as circunstâncias não seja favorável, embora os problemas muitas das vezes venham com uma força muito grande, só que o que é que eu aprendo aqui com isto? Que todos os dias, quando eu acordo, é o Espírito Santo me dando uma nova oportunidade de se reconciliar com Deus. Todos os dias, quando eu levanto, o Espírito Santo está me dando mais uma chance para acertar e me reconciliar com Ele. Fazer isto em memória de mim, diz o Senhor. Todos os dias é uma oportunidade para melhorarmos. Todos os dias é uma oportunidade para fazermos uma autoanálise da nossa conduta como servos de Deus. Todos os dias é uma oportunidade para acertarmos aquilo que erramos lá atrás. E isso só será possível se nós reatarmos a aliança com Deus. Deus deseja reatar alianças aqui nesta noite. O Senhor te trouxe até aqui nesta noite. Talvez você não se sentiu nem empolgado para estar aqui nesta noite, mas Ele te trouxe aqui porque Ele está com saudade da sua voz. Ele está com saudade da sua voz, e Ele quer restabelecer a aliança contigo nesta noite. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. E como é bom sentir a presença de Deus. Talvez a palavra nesta noite não foi aquilo que você esperava. Talvez a mensagem nesta noite não foi uma mensagem avivalista. Mas Deus tem pressa em moldar e preparar
a sua igreja para o que há de vir. Deus tem pressa em preparar e moldar a sua igreja para o que há de vir. Nós somos crentes, servos do Deus vivo. Nós não somos iguais ou parecidos com o mundo. Nós somos diferentes. Essa diferença, talvez, para o que estão lá fora, seja loucura, porque ainda não conhecem e porque ainda não viveram uma experiência com Deus. E isto devemos resgatar novamente, porque o mundo precisa enxergar-nos como diferentes. O mundo precisa enxergarmos como diferentes. E diante desta reflexão, com a permissão dos pastores, eu convido a igreja a se colocar de pé neste momento. Se o Espírito Santo te incomodar e começar a vibrar aí dentro do seu coração, se entregue a Ele. Se há muito tempo você não falava em línguas, agora é a oportunidade. Eu tenho alguns minutos aqui com os irmãos de pé, e nesta comunhão, para nós termos um tete a tete com Deus agora. É a oportunidade que Deus nos dá nesta noite de reatarmos a nossa intimidade com Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui não existe super-homens e super-mulheres. Nós não somos poderosos e resistentes aos males deste mundo. Nós somos falhos e pecadores. Só que entenda uma coisa: o Espírito Santo de Deus está aqui e diz para mim e para você: filho, se coloque de pé, porque eu quero reatar a aliança que fiz com você. Trazer de volta a intimidade. Independente se você errou, se você caiu, se você tropeçou, se você até traiu Jesus muitas das vezes com alguma coisa que você disse, que você fez ou que você deixou de fazer, ninguém aqui tem o poder e a autoridade de lhe condenar, de lhe criticar ou de apontar o dedo para você. Você é justificado pelo Espírito Santo de Deus. Então, neste momento, eu te convido a falar com o Espírito Santo de Deus agora, porque Ele está aqui. E se nós, que somos servos do Senhor, estamos dentro da casa de Deus, não ouvirmos e aceitarmos as exortações que Deus nos dá, o nosso fim será terrível. Ele repreende a quem Ele ama. Se Deus está nesta noite nos trazendo à luz, a refletirmos sobre a nossa conduta, é porque Ele ama-nos
e nos dá uma oportunidade a mais para reatarmos a nossa aliança com Ele. Feche os seus olhos neste momento e comece a falar com o Espírito Santo, porque Ele está aqui para interceder ao Pai pela sua vida. Espírito Santo de Deus, a tua igreja aqui está de pé, ó Pai. Nós ouvimos a tua palavra, Senhor, e nós entendemos, ó Pai amado, quanto somos dependentes de Ti, Senhor, e o quanto nós precisamos, ó Pai amado, melhorarmos cada dia mais, ó Deus. Buscarmos, ó Pai amado, sermos diferentes, ó Deus eterno, para que a luz do Teu Espírito resplandeça sobre as nossas vidas, Pai. E nesta noite, Senhor da Glória, através desta palavra, Senhor da Glória, eu quero Te pedir, ó Pai, abraça-nos mais uma vez, ó Deus. Espírito Santo, abraça-nos mais uma vez e fortalece-nos, ó Pai, reatando, Senhor amado, a aliança, Pai amado, contigo novamente, Senhor da Glória. Espírito Santo de Deus, alegra e fortalece os nossos corações, ó Pai, a fim de que venhamos, ó Deus eterno, novamente, ó Pai amado, viver e sentir o calor do Teu Espírito Santo queimando dentro de nós, ó Pai. Para que venhamos, ó Pai amado, abrirmos a nossa boca, Senhor da Glória, e proferir ao mundo que existe um Deus no céu, que vai buscar um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro. Espírito Santo de Deus, traz-nos, ó Pai amado, o primeiro amor novamente, Senhor, para que nós não venhamos, ó Pai amado, somente, ó Pai amado, vir até a Tua casa para cumprirmos um protocolo, Senhor da Glória, mas para que nós venhamos, ó Deus eterno, Te adorar em espírito e em verdade, Senhor da Glória. Limpa, Pai amado, as nossas vestes, ó Deus eterno. Sara, Senhor da Glória, o nosso coração, ó Deus amado. Cura, Pai amado, as feridas, ó Pai amado, que foram criadas por situações ou circunstâncias, meu Deus. E traz-nos, ó Pai amado, de volta, Senhor da Glória. Assim, ó Pai amado, como o filho pródigo, ó Pai eterno, quando voltou para a casa do seu pai, foi recebido com uma festa, recebeu calçados e vestes novas, recebeu um anel no dedo, simbolizando uma nova aliança, Pai, e que esta aliança nesta noite, Deus, seja restaurada no meio da Tua igreja, Espírito Santo de Deus. Aleluias, aleluias. É a oportunidade, igreja, agora de você clamar ao Senhor e de você falar com o Espírito Santo. Fale agora com o Espírito Santo. Fale agora com o Espírito Santo, porque Ele está aqui para te abraçar. Joga por terra, meu Pai amado, toda frieza, Senhor da Glória. Joga por terra, meu Deus amado, a incredulidade, Senhor da Glória. A dúvida, Pai amado, no meio da Tua igreja, Pai amado, que muitas das vezes tira-nos o foco, Senhor da Glória. E nos restaura mais uma vez, ó Deus eterno, para vivermos coisas novas e extraordinárias na Tua presença, uma vez mais, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, que nos deu, Pai amado, a oportunidade de nos reconciliarmos contigo, Pai. Obrigado, Senhor da Glória, porque esta promessa nos dá a garantia de que um dia nós estaremos nas mansões celestiais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu apresento esta igreja nas Tuas mãos e cada um aqui presente, Senhor, para que o Senhor possa, Pai amado, tocar, visitar, restaurar, fortalecer, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, Deus.
Quem recebe essa palavra nesta noite, aplauda o Senhor bem forte. É Deus quem fala com a igreja.